Olá, no Repórter Eco de hoje você acompanha alguns dos principais temas de meio ambiente e sustentabilidade. Conheça um projeto que prevê a proteção do manguezal, ecossistema costeiro que abriga a vida marinha. Participe também da campanha nacional para recuperar a vegetação às margens de rios que alimentam os reservatórios de água. E ainda, um assunto em debate. O trabalho pode ser sinônimo de felicidade e realização pessoal? Veja os detalhes. Para este autor do livro que trata do assunto, trabalho deve enriquecer a vida e não só gerar dinheiro para o sustento da família. A ONG TNC, que coordena programas de conservação de água, quer investir no replantio da mata para garantir o abastecimento nas cidades. Chama Maré é o nome de um pequeno caranguejo e de um programa que une pesquisa e educação na ilha de Comandatuba, um paraíso ecológico do litoral brasileiro. O Repórter Eco começa agora. O século XXI é uma era de grandes avanços científicos e tecnológicos, mas também de muitos contrastes e conflitos. É tempo de mudanças, de transformações nas relações humanas. O cidadão antenado reflete sobre uma atividade básica, o trabalho, e pergunta: é possível ser feliz, ter reconhecimento profissional, ter mais qualidade de vida? Uma discussão lançada pelo jornalista Alexandre Teixeira, autor do livro Felicidade S.A. Cercado pelas plantas que cultivou, Luiz Esnal trabalha num dos escritórios compartilhados que viraram tendência nas grandes cidades, criado e gerenciado por ele, na zona oeste da capital paulista. O consultor de empresas que mantém negócios na América Latina é jornalista e vive no Brasil há 17 anos. Antes de se dedicar aos próprios projetos, foi correspondente do jornal argentino La Nación. Mas há muitos anos sonhava encontrar um trabalho sem horário ou local fixo para produzir. Para atingir o objetivo, teve que pensar, planejar e economizar. Eu acho que é uma relação grande entre a vida que você quer levar, quanto você quer consumir e quanto você quer trabalhar. Eu acho que há dois grandes modelos que são famosos, né? O europeu, que trabalha menos, mas vive uma vida mais simples, mas mais tranquila, e o modelo mais americano, né? Mais norte-americano. É um pouco também a escolha que a gente faz também, de saber quanto quer consumir, quanto vai ter que vender do seu tempo para consumir aquilo. Você aprende com seu trabalho, realiza uma atividade criativa, convive com pessoas bacanas, o seu chefe ou a sua chefe é considerada uma pessoa inspiradora? Todas essas reflexões ajudam a pensar sobre a satisfação no trabalho e estão no livro Felicidade S.A. O autor é o jornalista Alexandre Teixeira. Ele escrevia sobre economia, administração de empresas e gestão de negócios. Deu um tempo das redações e pesquisou vários aspectos do trabalho. A gente tem toda a discussão sobre consumo consciente, sobre o uso racional dos recursos naturais, as discussões sobre mudanças climáticas, e é fantástico que elas estejam na pauta, inclusive das empresas, das organizações. Mas eu vejo empresas que têm projetos, propostas interessantes de meio ambiente, que são lugares muito ruins para trabalhar. Para Alexandre, gerar dinheiro suficiente para atender às necessidades pessoais e da família é fundamental, mas restringir o trabalho ao ganho financeiro empobrece a vida. O dinheiro hoje é cada vez mais visto como um ingrediente numa receita de felicidade. E o ingrediente que hoje eu vejo fazendo mais sucesso nas receitas de felicidade é o propósito para o trabalho, é o sentido para o trabalho, que pode ser um propósito muito pessoal, uma satisfação porque a gente faz bem um trabalho e a gente tem prazer fazendo, mas ele tende a ser muito potencializado quando é um sentido maior do que o propósito para a gente, quando a gente percebe que a nossa atividade profissional pode mudar para melhor, ter um impacto positivo na vida de outras pessoas.
O autor do livro ressalta que chefe nem sempre é líder, aquela figura inspiradora que trabalha por uma causa e que as pessoas têm prazer em seguir. Ainda assim, quem chefia uma equipe tem que refletir sobre o que pode causar com as suas decisões. Eu levantei alguns dados de impacto de ter um bom chefe ou um mau chefe sobre a vida das pessoas, inclusive do ponto de vista da saúde. Você tem correlações importantes sobre desenvolvimento de doenças cardíacas graves e chefias ruins. Então, no momento em que alguém, ainda que por uma canetada, te promova a um cargo de chefe, você passa a ter uma responsabilidade grande pela saúde e pela felicidade das pessoas que trabalham com você. É possível a felicidade no trabalho nesse mundo de máximo aproveitamento das pessoas, às vezes de pouca remuneração, de muita competitividade que a gente está vivendo hoje? Não, é possível. Eu tenho encontrado muitos casos de pessoas que encontram seus caminhos para ser felizes nesse mundo que você está descrevendo. Mas esse mundo não ajuda a busca da felicidade. E as pessoas têm pouca consciência disso, o que eu acho mais grave. Mas as pessoas sempre têm o poder de estabelecer limites, de dizer isso eu quero, isso eu não quero, de colocar limites. E eu acho que as pessoas usam pouco esse direito porque têm pouca consciência disso. Agora você acompanha alguns dos fatos e pesquisas na área de meio ambiente que tem destaque aqui no Repórter Eco. Um grupo internacional de astrônomos descobre planeta habitável mais próximo da Terra. Ele fica a menos de 13 anos-luz, a menor distância até agora. É quase tão antigo quanto o universo, que tem 13,8 bilhões de anos. A descoberta foi feita ao redor de Kepler, uma estrela anã que tem apenas 30% do diâmetro do Sol. Os cientistas procuraram possíveis mundos ao redor dela. Encontraram 2 deles. O menor, batizado de Kepler B, tem 5 vezes a massa da Terra e completa uma volta em torno da estrela a cada 48 dias. Em tese, recebe radiação suficiente para preservar água e tem condições de abrigar vida como a conhecemos. O segundo planeta, o Kepler C, rochoso e com 7 vezes a massa terrestre, é frio demais para conter água em estado líquido. O derretimento de geleiras gigantes não tem mais volta. É o que informa um novo estudo sobre os impactos do aquecimento global. Dentro de alguns séculos, é provável que parte do gelo da Antártica Ocidental tenha desaparecido, causando a elevação de mais de 1 metro no nível dos mares e oceanos. Um novo alerta da ONU: 50% das espécies de árvores do mundo estão ameaçadas. Os dados constam do primeiro estudo das Nações Unidas sobre recursos genéticos florestais. Brasil, Indonésia e Nigéria foram os que mais perderam cobertura vegetal até 2010. As principais causas são o avanço da agricultura e as mudanças climáticas. As florestas fornecem alimento, bens e serviços que são essenciais para a sobrevivência e o bem-estar de toda a humanidade. E você vai ver logo mais. A ONG TNC lança a campanha para incentivar a recuperação da mata nas margens dos rios que alimentam os reservatórios de água. E conheça o projeto na ilha de Comandatuba, que protege a biodiversidade do manguezal. O Repórter Eco volta daqui a pouco. A necessidade de buscar fontes renováveis de energia no Brasil é o tema do comentário de hoje do jornalista Washington Novaes. Seja qual for o desfecho da atual crise no setor de energia, inclusive com o problema dos reservatórios de hidrelétricas, o Brasil precisará rever a sua estratégia nesse setor energético.
A acumulação de água em grandes reservatórios, além da eventual escassez, gera o problema das altas perdas na transmissão de energia a grandes distâncias. A geração de energia através de fontes poluentes, como o diesel, o gás e principalmente o carvão, também é considerada insustentável, principalmente com os relatórios alarmantes sobre a influência dessas fontes nas mudanças climáticas e nos desastres que estas provocam. E considerando também que a capacidade brasileira de enfrentar os chamados eventos extremos ainda é pequena. Segundo o IBGE, pouco mais de 1/3 das cidades tem capacidade para enfrentá-los. O caminho que os especialistas consideram mais promissor é o da microgeração distribuída de energia para consumo próximo dos locais de geração. Nesse rumo, tem se mostrado muito promissora a geração de energia através do biogás resultante da acumulação de dejetos animais nas propriedades agrícolas. Além de resolver parte do problema do lixo rural, essa energia pode ser consumida na própria propriedade, eliminando ou reduzindo a conta. E se houver excedente, pode ser vendida à empresa de distribuição. O projeto agora já chegou ao estado de São Paulo e a Goiás. E o Centro Internacional de Energias Renováveis e Biogás de Itaipu dará assistência a Moçambique, Etiópia e Egito que querem replicá-lo. É um caminho muito promissor. A busca de soluções para a crise de abastecimento de água. Incentivar os donos de áreas de floresta a recompor as margens dos rios é uma das medidas defendidas pelo movimento Água para São Paulo. A campanha é coordenada pela organização não governamental TNC. A represa do rio Atibainha, entre as montanhas da Serra da Mantiqueira, transformou Nazaré Paulista, no interior de São Paulo, num destino turístico. O município de cerca de 16.500 habitantes recebe visitantes da Grande São Paulo que buscam tranquilidade e ar puro. Muitos não imaginam que a água desse reservatório faz parte do sistema Cantareira, responsável por grande parte do abastecimento da região metropolitana. Quem vive na cidade de São Paulo e nos municípios da região metropolitana, e aí a gente está falando de cerca de 20 milhões de pessoas, talvez não se dê conta que a água que chega na torneira nas residências é cada vez captada mais longe, porque os nossos rios estão poluídos. É por isso que a manutenção de fragmentos de floresta, como este aqui, em Nazaré Paulista, a cerca de 100 quilômetros da capital, é fundamental. É essa floresta de pé que garante a água de qualidade numa nascente. O sítio Vale da Colina é área de lazer há 30 anos. Aqui foram plantadas árvores, principalmente nativas da Mata Atlântica, ao redor das nascentes de rios. A tradição da região aqui é meio de plantação de eucalipto. E a gente ouvia falar que o eucalipto extrai tudo da terra, acaba com a terra. Então isso já vinha uma preocupação com isso. E aí quando apareceu alguém aqui, né, falando da recuperação da mata, e a gente tem 10 alqueires, então a gente falou, vamos destinar uma área porque a gente não quer que a água acabe. A iniciativa é do Programa Produtor de Água, da ANA, a Agência Nacional de Águas, que dá apoio técnico e financeiro aos proprietários rurais. Ele prevê pagamento pelo serviço ambiental que os donos de terras prestam ao conservar a qualidade do recurso natural. O objetivo é reduzir a erosão do solo e evitar o assoreamento, que prejudica a qualidade da água e a capacidade de armazenamento das represas. Ele é viabilizado pela cobrança do uso da água, que vigora desde a aprovação de uma lei em 97, dentro da Política Nacional de Recursos Hídricos. O agrônomo Fernando Veiga, da TNC, a The Nature Conservancy, gerencia projetos de conservação de água no Brasil e outros países da América Latina.
A ONG trabalha em parceria com a Agência Nacional de Águas e a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Ele explica por que é preciso investir na recuperação das matas na beira dos rios. Ela protege e segura os sedimentos que vêm através das chuvas fortes, quer dizer, ela reduz exatamente o processo de enchente, quer dizer, ela tem uma série de papéis, quer dizer, ela mantém a temperatura da água dos rios dessa maneira, proporcionando, quer dizer, sombra e qualidade de água também para os peixes. Ela vai aumentar a vida útil desses reservatórios, ela vai propiciar uma água de melhor qualidade, quer dizer, um menor custo de tratamento, quer dizer, então uma série de benefícios econômicos e sociais para a população de São Paulo que merecem ser valorizados. A TNC está lançando a campanha Água para São Paulo para fazer um alerta. Embora o Brasil tenha cerca de 12% de toda a água doce do planeta, 80% do recurso está na região norte. O Nordeste e as regiões metropolitanas do Sudeste sofrem com a escassez. Na Grande São Paulo, a demanda hoje é 4% maior que a oferta dos reservatórios. A cada 4 anos, é preciso renovar contratos que garantem a importação de água de bacias hidrográficas que estão no interior do estado. Na região do Sistema Cantareira, a gente tem aproximadamente 50 mil hectares de matas ciliares que deveriam estar cobertas com florestas e a gente tem aproximadamente apenas 15 mil delas cobertas com florestas. Quer dizer, isso mostra um pouquinho que na região mais importante de água para a região metropolitana de São Paulo, o quanto de trabalho tem que ser feito para recuperar a qualidade desses mananciais. Cidadãos, empresas e integrantes do governo que quiserem se integrar à campanha encontram mais informações no site portugues.tnc.org. Ela pode servir de inspiração para outras regiões metropolitanas do país. Se a gente tem, quer dizer, uma região em que a maior parte das propriedades são propriedades privadas, em que os produtores rurais têm que se engajarem no processo e, ao mesmo tempo, a gente tem a conservação das florestas como item fundamental para manter a qualidade de água e sendo a água o valor mais importante, o bem talvez mais importante que a gente tem em propriedade nessa região, quer dizer, é muito importante que os produtores sejam reconhecidos por esse papel que eles vêm fazendo à sociedade de uma maneira geral. Ao cuidar da água, a dona do sítio que apareceu no início da reportagem mostra que todo mundo ganha, seja gente, seja bicho. Eu nem compro água onde eu moro, eu levo água daqui para beber lá. E todo mundo que vem aqui, né, sente a diferença da água, né? Vocês sentiram diferença com a presença de animais, de bichos aqui depois que a mata foi plantada? Olha, a gente sentiu assim, mais pássaro, tem tucano que a gente não via antes, pica-pau que eu não reparava antes. Então, eu acho que realmente tem mais bicho por aqui. E a seguir, uma viagem à ilha de Comandatuba, litoral da Bahia. Você vai conhecer um projeto que procura proteger a vida marinha no manguezal da região. O Repórter Eco volta daqui a pouco. Conhecimento e diversão. A viagem de ecoturismo é pela ilha de Comandatuba, litoral sul da Bahia. A região abriga um importante manguezal, ecossistema entre o rio e o mar. Você vai conhecer agora o projeto que tenta conciliar o turismo ecológico e a conservação do berçário da vida marinha. A ilha de Comandatuba, localizada no município de Una, litoral sul da Bahia, fica a 500 quilômetros da capital, Salvador. A região de belas praias, de mata atlântica e uma rica diversidade de plantas e animais é um dos principais destinos de ecoturismo no Brasil e no mundo. Na ilha, vivem cerca de 70 espécies de aves, como o sabiá-barranco e a graciosa sabacu de coroa. Esta ave de penagem branca, também conhecida como garça noturna. As garças são atraídas pelos caranguejos, muitos encontrados nesta região de mangue. O biólogo da ONG Ecotuba, Maurício de Oliveira, é um dos coordenadores do Chama Maré, projeto de pesquisa da biodiversidade e de educação ambiental.
Os manguezais são provedores de vida, seja de forma de alimentos, seja forma de berçário natural. Já visto que diversas espécies oceânicas e costeiras vêm desovar, vêm se desenvolver aqui, e a partir do momento que elas adquirem um certo tamanho, uma certa independência, aí elas retornam para os seus locais. Então é um ambiente de extrema importância e que exerce influência sobre ecossistemas terrestres e ecossistemas marinhos também. Os manguezais são florestas que crescem para o alto, em um ambiente de pouco oxigênio. Em meio à lama, a vegetação sobrevive à água salgada. A planta, ela economizou a energia de fazer com que a raiz fosse lá para baixo e canalizou essa energia justamente para se equilibrar no solo mole. Então a palavra aqui é adaptação. A poluição de rios e mares e a especulação imobiliária nas regiões litorâneas têm ameaçado muitos manguezais brasileiros. A estimativa é que nos últimos anos, cerca de 25% deles tenham desaparecido por completo. Um passo importante para a preservação é investir em pesquisas e na conscientização ambiental, a exemplo do que tem sido feito aqui em Comandatuba. O trabalho realizado pelo projeto Chama Maré é mantido pelo Ecotuba. Desde 1996, biólogos da ONG estudam espécies do mangue, como o caranguejo. Esse aqui é o caranguejo ussal. Ele está ameaçado por sobreexplotação ou por sobrepesca. É um bicho que exige cuidados de manejo, cuidados de proteção, sobretudo do ecossistema manguezal, que é onde ele se encontra. Então não é viável você criar comercialmente esse bicho, porque é muito complicado e o valor final dele não é tão alto. Então não compensa. O que compensa? Você preservar o manguezal. Do manguezal também sai o sustento de muitas famílias. Gatelo ganha a vida catando caranguejos desde os 12 anos. Com o dinheiro da venda, mantém esposa, filhos e netos. A cata do caranguejo exige agilidade, técnica e algumas regras. Só os machos podem ser retirados dos mangues. Filhotes e fêmeas são preservados para a reprodução. O macho. Como você sabe que é o macho? É porque a fêmea tem diferença do macho porque os dedos são curtos e são depilados, né, as fêmeas. E o macho sempre é mais deixado, aí é cabeludo as pernas. Não pode catar a fêmea? Não pode, não pode. É proibido pelo IBAMA. Fêmeas ovígeras, né, com ovas, é proibido de captura, e os machos capturados têm que ter pelo menos 6 centímetros de largura. Então, a partir de 6 centímetros de largura, ele está comercialmente liberado para ser capturado, que já permitiu que ele se reproduzisse. Além do caranguejo ussá, Comandatuba abriga espécies curiosas, como o caranguejo almofada. Pequeno, ele vive nos troncos das árvores, onde se camufla para fugir dos predadores. Educação ambiental, sobretudo, é a melhor ferramenta para a conscientização da população. Tá? Um outro ponto de extrema importância, a meu ver, quanto que vale o serviço ambiental prestado pelo ecossistema manguezal, seja em recursos pesqueiros, seja em sequestro de carbono, seja em madeira, seja o que for. Eu acho que está mais do que na hora da gente fazer a valoração econômica do manguezal, para a gente poder mostrar para a população que isso aqui é um banco, é um estoque de vida que a gente tem. E a gente encerra hoje com o pensamento de Patrick Viverret, filósofo do Instituto de Estudos Políticos de Paris. A frase é do livro Como Viver em Tempo de Crise, que traz também textos do pensador contemporâneo Edgar Morin. Veja só o que ele diz. A humanidade corre o risco de acabar prematuramente com sua própria história, mas também pode aproveitar esse momento crucial para viver um salto qualitativo. Repórter Eco, até o próximo programa.